Rabana celebre clabaya susana maya saldas. Ana maya so de carabaya so rebedi shulabasa namasa de dedesh. Kunanaya sanamaya cladas. Manamaya sendibidia shulabaka baya sunamasa. Essa é uma noite, uma graça maior. Podem sentar. Obrigado, queridos. Depois eu conto com vocês. Buenas noches. Bueno, yo soy Lucas, brasileño, de la ciudad de Fortaleza, norte de Brasil. Y yo creo que ya percebe-se que no hablo español también, pero voy a esforzarme para alcanzar tu corazón, ¿vale? Entonces, tengan paciencia.
conmigo, ¿vale? Pero voy a intentar hablar así. Bueno, yo estoy viviendo en Campina Grande, donde queda la sede de nuestro ministerio. Y hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros valores, que es fervor del Espíritu. Hoy, por estos días, estamos en las clases de la Escuela de los Ministros. Ayer y hoy, ¿no es? ¿Quién ha estado en la escuela? Algunos alumnos, ¿no? ¿Gustaron? Muy bueno. Vamos adelante entonces. Yo sé que también tenemos algunos alumnos de lo Rema, ¿no? Haciendo en nuestra escuela, allá en la iglesia sede mismo de esta región. Bueno, estamos en un periodo de mucha celebración acá, pero también en Brasil. Es curioso eso, porque hoy es el día de pastor. Hacemos esa celebración en Brasil. En nuestras iglesias están teniendo un culto de celebración. Está llegando también el día de los enamorados. Amén. Está llegando en Brasil así. Tú que no tienes un novio, vamos a orar para que llegue en tu vida. Tú que ya es la hermana acá, recibió. Aquí en la frente, ¿no? Tenemos otras personas también que ya están con una alianza, anillo, los dedos, ¿no? Bueno, pero en Brasil ahora es un mes de muchas celebraciones con muchas fiestas, porque es un mes donde tendremos fiestas juninas. Yo no sé si es así acá también, pero he visto algunas San Juanas, que es exactamente con este mes. He visto algunas banderitas en las tiendas. Yo he pasado los colores, algunas hasta mismo comidas que son de esta época. Y en Brasil, es lo mismo. En la ciudad que yo vivo, donde queda la sede de nuestro ministerio, hay una gran fiesta. No es solo un día, son 40 días de fiesta. Es lo más grande del mundo, el San Juan más grande del mundo. Hace toda una preparación en mi ciudad. El gobierno mismo hace la contratación de muchos grupos musicales, artistas, cantantes, van hasta Campina Grande. Y hay una ella es de Campina Grande. Y siempre cuando hablaba sobre eso, yo no acreditaba mucho. Yo pensaba que estaba hablando de más. Pero cuando yo fui vivir en Campina Grande, yo miré con mis ojos, exactamente así, una gran celebración. Pero, ¿qué hay a ver con nuestra administración de hoy? Nuestra predicación de hoy. Una de las tradiciones de Campina Grande es se quedar pulando, saltando, ¿no es? Saltando unas fogueras. Aquí habla así también, fogueras, fuegos, fogatas. Se queda saltando fogatas. En Brasil, yo no sé si acá es así, pero hay esas bromas. Pero yo no comprendo cómo una persona se queda bromando, se divertindo, pasando de un lado para otro con el fuego. Yo no sé, pero les gustan allá.
Y eso es una tradición en la ciudad. Pero yo quiero hacer una pregunta a usted. Cuando el fuego del Espíritu se asciende en la iglesia, ¿qué haces tú? ¿Se queda saltando? ¿Aproxímase? ¿O aproxímate? ¿O entonces se queda mirando solamente? No. Cuando el fuego del Espíritu está en la iglesia, tendremos que nos aproximar. Llegar cada vez más cerca. No es una broma. Es vida. Vida en el Espíritu. Uno de nuestros valores es fervor. Si usted es verbo de vida, está en una iglesia verbo de vida, tiene fervor del Espíritu y de la sangre. No estamos hablando de una nacionalidad brasileña o paraguaya, no. Estoy hablando de una ciudadanía celestial, así como cantamos ahorita. Estoy hablando de eso. Entonces tenemos fervor del Espíritu en nuestra sangre. ¿Y lo que es fervor? Yo creo que en Brasil es lo mismo. Cuando levantamos, despertamos, vamos a tomar un té. Cocido acá. ¿Cómo? Cocido mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, ¿vale? La agua, vamos a poner en el fuego y la exposición de la agua va a hacer con que tenemos un cocido más adelante, ¿no es verdad? Pero la agua, hasta mismo en Pedro Juan, las 5 de la mañana, no es calorosa. Es muy fría, ¿no? Pero la exposición al fuego va a hacer con que la agua se quede más calorosa. La temperatura va aumentando. Fervor es lo mismo en todo el lugar. Puedes ter llegado acá frío, pero vas a ir con fervor de espíritu. ¿Ustedes están comprendiendo? Entonces, ¿quieren que yo hable en portugués? ¿Paso? ¿No comprendes? Hablar en portugués. ¿Portugués? Portugués. Espanhol. Haz una vez. Portugués. Espanhol. Os dois? Passei 10 minutos falando espanhol, então vamos para o português. Bora! O que eu estou querendo falar para você? E fervor, por mais que você esteja frio, quando você é exposto ao fogo, você muda de estado. Melhorou, né? A compreensão. Por mais que você possa estar frio, a sua exposição ao fogo vai fazer com que você entre em um outro estado. E o estado do crente, ele não é frio. O estado do crente é fervoroso. Ele vai sair de um estado natural para entrar num estado sobrenatural. Porque a igreja, ela nasceu no fogo. A igreja nasceu no fogo de Pentecostes.
Isso não mudou, seja no Brasil, seja no Paraguai ou lá em Israel, quando começou. Não muda. É por isso que fervor de espírito faz parte do nosso DNA. Faz parte do verbo da vida. Está no nosso sangue. O sangue que corre nas veias de um cristão precisa ser quente. Por conta disso, por conta dessa aproximação com o fogo. No caso, com o fogo do Espírito. Isso vai fazer com que algumas coisas aconteçam. É engraçado porque um atleta, quando ele vai a campo, antes que ele comece a jogar uma partida de futebol, por exemplo, ele faz o que antes? Um aquecimento. Todo atleta é assim. Para que ele possa executar aquilo que precisa ser executado. Com a melhor forma possível, da melhor forma possível. O crente também precisa ser desse jeito. Para você viver a plenitude que Deus tem para a sua vida, você precisa estar aquecido, meu irmão. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser frio. Precisa estar quente. Essa é uma expectativa que Deus tem a respeito da sua igreja. Por quê? Porque Ele botou fogo para a igreja começar. Então nós precisamos estar acesos. Aleluia. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu queria que você fosse lá. Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Essa carta, o apóstolo Paulo, ele falou muitas coisas. Ele trouxe um aspecto mesmo posicional da igreja, ou para a igreja. Trouxe algumas instruções. E nessa parte aqui, é apenas um versículo, mas é muito poderoso, porque ele traz uma instrução que é para mim e para a sua vida. Romanos 12, 11. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Talvez aquela que você tem aí, que você vai ler, seja um pouquinho diferente. Não tem problema. Nesse versículo aqui, o conceito ele vai ser completamente mantido. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Remisso é algo lento. É algo indolente. É algo para trás. Essa palavra, ela tem a mesma origem, levando para o grego, de onde foi escrito esse original, de algo que caracteriza um preguiçoso. Algo que está quase parando. Algo que é sem movimento. E às vezes, a nossa vida ou está completamente, ou tem áreas que está assim. Lento. Ou nem se movimenta. Não vai para frente, nem para trás, nem para os lados. Estagnado, parado. E muitas vezes não vai faltar poder. O que vai faltar é fervor. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Há fogo suficiente nessa noite para que coisas que estejam paradas na sua vida, elas entrem em movimento. Você pode colocar a sua mão no congelador, passar 5 horas no freezer. Ela vai congelar. Experimenta colocar a tua mão no fogo para ver o que é que vai acontecer. Em poucos segundos, você vai entrar em movimento. Alguns vão até dar um grito. Mas não permanece. Por quê? Porque a exposição do fogo faz com que você entre em movimento. É por isso que eu declaro sobre a sua vida. O fogo que vai queimar essa noite vai fazer com que as coisas que estão paradas, elas entrem em movimento. Tudo que entra em contato com o fogo, entra em movimento.
não permanece do mesmo jeito. Tudo, absolutamente tudo. O fogo, ele acelera as coisas. Às vezes você não está nem vendo, mas existem moléculas que estão sendo aceleradas. Por que uma água ela muda de estado? Porque aquelas moléculas que você não consegue ver, elas começam a se bater. Elas ficam agitadas. Você pode colocar um gelo dentro de uma panela, por exemplo. E o fogo vai fazer com que aquele estado mude. Daqui a pouco ela fica líquida. O gelo derrete. Daqui a pouco evapora. Muda de estado. Eu declaro que em nome de Jesus, se você está com o coração gelado, ele vai derreter essa noite. Não só isso. O seu louvor ele vai evaporar mesmo. Ele vai subir como um incenso agradável a Deus. Aleluia. Voltando, o apóstolo Paulo falando, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Paulo, ele não está dizendo aqui para estarmos fervorosos. Ele diz para sermos fervorosos. Ele está falando de origem, de essência. Não está falando de algo passageiro. De algo que só acontece no domingo à noite, por exemplo, quando estamos no louvor. Ou numa reunião de oração. Ou numa conferência profética. Não! Ele está falando para sermos. Traz uma ideia de continuar sendo. Traz uma ideia de constância. De algo que não vai se alternar. De algo que vai permanecer. Essa é a expectativa de Deus, meu irmão, para mim e para você. Não podemos ser aqueles que vão levantar as mãos só no domingo à noite. E na segunda-feira de manhã não fazer mais nada. Não. A expectativa que Deus tem ao meu e ao seu respeito é muito superior a essa. Não é algo que vai mudar, mas é algo que vai se manter. Mantenha a temperatura espiritual. Se você nasceu no fogo do Espírito, meu irmão. Se você nasceu numa igreja pentecostal, precisa ter características de uma igreja pentecostal. Aqui não tem apenas fumaça. Aqui tem fogo. Fumaça a gente só sente o cheiro, vê, mas evapora, passa no instante. Não, aqui tem a essência. Aqui tem o fogo. E não tem por conta do tempo em si, por conta das paredes. Tem por conta de você. Por conta do seu coração. Se nós formos para a antiga aliança, nós vamos ver que uma das atribuições do sacerdote era colocar lenha no altar para que o incenso continuasse sendo queimado. Hoje, na nova aliança, nós somos sacerdócio real. E o altar de Deus é o nosso coração. É por isso que nós precisamos constantemente colocar lenha. Para que esse fogo continue queimando. Continuando aqui o texto. Você vê de forma muito clara que quando você é fervoroso, você está pronto para servir. Esse serviço aqui que Paulo está falando é ligado a uma pessoa que é como um escravo. É um diácono. A palavra que ele usa aqui é como se fosse um escravo mesmo. Alguém que tem um senhor. Quando ele começa nessa carta, o apóstolo Paulo ele vai se apresentar como escravo de Cristo. Como aquele que não tem escolha. Ele se coloca numa posição de servo. Serve. Mas para isso ele precisa ser fervoroso. Aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja em Roma, não ficou só lá não, meu irmão. Ele disse para outras igrejas também.
Diz para a igreja em Tessalônica, diz para a igreja brasileira, diz para a igreja paraguaia também. Porque para Deus não existe uma separação de nação. A igreja teve o mesmo nascimento no corpo de Cristo. Espiritualmente é da mesma forma. Teve o mesmo nascimento. Aleluia. Se você for ver aqui, continuando, eu vou fazer uma comparação, um paralelo. Romanos 12. Na sequência diz logo assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Você não precisa abrir, mas escuta com atenção o que ele fala para a igreja em Tessalônica. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler a partir do 16. Na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Diz assim: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Você acha parecido com o que ele acabou de dizer para a igreja lá em Roma? Não tem semelhanças? Palavras que são bem parecidas. Muda algumas, mas o sentido é o mesmo. Para a igreja em Roma ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aí um versículo antes ele diz: sede fervorosos no espírito. Para a igreja em Tessalônica, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Ele vai praticamente repetir o que ele está trazendo para uma igreja e para outra. Porque essa é uma necessidade do corpo de Cristo. Não é de uma igreja específica, é do corpo. Meu irmão, se você faz parte do corpo de Cristo, se você é a igreja, isso aqui é para você. Não é para quem está lá fora, não. Agora olha, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Na tradução do Novo Mundo diz: não extingais o fogo do Espírito. Na Bíblia Viva, não abafem o Espírito Santo. Veja que a responsabilidade de afoguear ou de apagar o fogo do Espírito na igreja é nossa. Nós colocamos fogo, nós podemos apagar o fogo. Não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade do dirigente, não é uma responsabilidade somente do louvor. É uma responsabilidade nossa. Da igreja, como um corpo de Cristo mesmo. Aleluia. Olha só o que ele diz na sequência, no versículo 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Por que será que ele diz isso? Ele está conectado. Quando nós desconsideramos a voz profética, isso pode nos levar a uma condição de surdez espiritual. Não conseguir escutar Deus. A voz profética, aliás, a unção profética na igreja, é a voz de Deus que vai colocar as coisas em movimento. É algo que está no sobrenatural, numa temperatura maior. Aleluia. O irmão até tirou a camisa aqui com calor. Ele já está afogueado. É isso mesmo. Amém. Nós criamos um ambiente. Nós colocamos fogo na fogueira.
Nós precisamos ter expectativa naquilo que Deus vai fazer, meu irmão. Quando você vier para um culto como esse, venha com expectativa. Agitado mesmo. São iguais. Mas tem muita gente que gosta de futebol. Aqui tem um Cerro Porteño, né? Tem outro time que parece com o meu, Vinegro, lá no Ceará. Olímpia, né? Não tem? Tem outro, Guarani, né? Ganhou do Corinthians. Entre outros. Seleção paraguaia. Um jogador que eu nunca vou esquecer dele, né? Cabanhas, né? Nunca vou esquecer dele. Tá vendo como mexeu com algumas pessoas aqui? Foi só falar de futebol que houve uma expectativa a mais. Inclusive, semana que vem... É amanhã já? É amanhã ou é terça? Terça-feira. Pronto. Terça-feira vai ser festa. Dia dos Namorados e Brasil e Paraguai. Vai ser bom. Vamos nos classificar para a Copa do Mundo, né? Paraguai e brasileiros. Mas quando você está lá diante da televisão, é engraçado porque tem pessoas que quando vêm para a igreja, eu sou homem, já me identifiquei com isso. A igreja fica calada durante o culto todo. Mas é só ligar a televisão, meu amigo. Num dia de jogo, vou falar aqui, do Cerro Porteño, por exemplo, um jogo da Libertadores, pronto, mudou o homem. Aquele homem calmo desapareceu. Começou o primeiro tempo. Quando o jogo é importante, quando é uma final, é 10 horas da noite o jogo. Ele já acorda diferente. Numa expectativa diferente. Passa o dia todinho falando sobre o jogo. O jogo é 10 horas da noite. Mas 6 horas ele já liga a televisão. As mulheres até dizem assim, rapaz, esse jogo não é 10 horas. Não, mas é porque tem que ter um aquecimento. Tem que ver tudo, a torcida chegando no estádio. Não vai nem pro jogo, mas ele quer ver a torcida chegando. Bota a camisa, vai trabalhar com a camisa do time. Às vezes coloca na casa, camisa, bandeira, faz tudo. Você conhece alguém assim, né? Não for você mesmo, mas não tem problema não. Tá tudo certo. Aí na hora que o time começou o jogo, fica tenso. Alguns querem silêncio em casa. Só ele grita, mas ele quer silêncio. Começa a assistir. Meu amigo, na hora que o time vai atacando, que a possibilidade de gol aparece, se levanta logo da cadeira, aumenta a expectativa, bola não entrou. Não foi dessa vez. Mas daqui a pouco, gol. E se for um gol importante, que vai dar a vitória ou o título, aquele homem calmo, esqueça, meu amigo. Tira até a camisa. É ou não é? Eu já vi coisas, meu amigo. Já vi coisas. Eu era jornalista esportivo no Brasil. Já vi homens. Aqui tem muitos médicos, né? Eu já vi médicos com postura, advogados. Na hora que o time está jogando, até no alambrado ele sobe. Fica completamente ensandecido. Porque mexe com ele. Lá no Brasil, nós temos um cantor chamado Roberto Carlos. Não sei se você conhece. Falaram até assim, eita! Roberto Carlos é interessante demais, é um dos maiores artistas do Brasil. E às vezes, eu já vi essa cena. Não tem pessoas tão jovens que acompanham o Roberto Carlos. É um grupo mais velho mesmo, mais experiente.
Jovem lá só se for a Jovem Guarda. Que era um grupo de algumas décadas no Brasil. Jovem Guarda. Aí eu já estive num show do Roberto Carlos. Há muitos anos. Mas uma cena nunca me saiu da cabeça mesmo, da memória. Uma senhora devia ter uns 80, 90 anos. Ou seja, ela já deve ter morrido, né? Tinha uns 80, 90 anos na época. E um show do Roberto Carlos é assim. Tem algumas bandas antes que fazem um aquecimento. Nesse momento as pessoas comem, bebem, conversam. Mas na hora que o maestro dele, tem uma orquestra, começa a tocar, a atmosfera muda. O clima, o ambiente muda. Porque para os brasileiros, o rei da música está chegando. Muda tudo. Aí, de repente, aparece aquele homem com paletó azul, camisa branca, é a mesma roupa desde que começou. Aí ele chega. Na hora que ele chega, ele não precisa falar nada. As pessoas começam a gritar. Começam a pular. Essa senhora que eu falei que tinha uns 80, 90 anos, nem mais pular ela conseguia. Mas ela ficou lá, ó, vibrando. Por quê? Porque estava na presença do rei da música. É um ídolo para ela. Quem é o seu rei? Quem é o seu ídolo? Quem é aquele que nunca perdeu? Que é mais do que vencedor? Quem é aquele que tem os principais títulos? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como você fica quando o Espírito dele está para pegar as pessoas? Você precisa vir para essa igreja, meu irmão, com expectativa. Porque a qualquer momento, meu irmão, a temperatura sobe, o fogo do Espírito começa a queimar, a unção começa a se manifestar. E aquele que estava parado, entra em movimento! Aleluia! Expectativa. Em Campina Grande, em maio, a cidade começa a se transformar. É impressionante, a atmosfera da cidade muda. Por quê? Porque está chegando no mês de junho. Lá, inclusive, no dia 23 para o dia 24, que os católicos consideram como São João, é feriado. É cultural, não se trata mais de uma festa religiosa. É cultural, faz parte da cultura do paraibano, do campinense. 70, 80 mil pessoas dentro de um parque, numa festa. Para ficar embriagadas. Passam horas, ficam até de madrugada. Investem em recursos, se programam para estar lá. Meu irmão, nós precisamos ficar embriagados do Espírito. Sem ter hora para terminar um culto. Se deixar mesmo afetar pelo Espírito. De que forma nós vamos fazer isso? Não apagando o fogo. Não desprezando as profecias. Aquilo que fala dentro da igreja. Aquilo que traz inspiração dentro da igreja. Isso é importante. Isso faz com que as coisas elas aconteçam, se destravem. Na verdade, isso é muito importante. Eu fui aprender isso há alguns anos. Aprendi isso na prática. Estava descobrindo a minha chamada em Deus.
Aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estava num culto como esse aqui. A igreja não era muito diferente daqui, da estrutura. Claro, nem em outra cidade, em outro estado, em outra época. Estava sentado num bloco aqui da minha direita. E de repente, só aquele fogo na igreja, o pessoal gritando, um monte de coisa acontecendo. Eu estava sentado. Aí veio uma voz falar comigo. Disse assim, vá até aquela irmã. Uma irmã do outro lado. Aí eu fiz, como a gente diz no Brasil, eu me fiz de doido. O Espírito Santo falou comigo e eu fiz como se não fosse comigo. Não, não é comigo não. Isso é coisa da minha cabeça. O Espírito Santo vai falar comigo para eu dizer algo para a mulher ali? Não, não é comigo não. Aí dá de novo, ó, aquela mesma voz. É legal que os nossos louvores não é só uma música, né? Não dá tempo de Deus falar várias coisas com a gente. Daqui a pouco, de novo, vai até aquela mulher. Não vou nada. Ou não. Não é para mim, não. Daqui a pouco, terceira música do louvor. Geralmente são 3, né? Na terceira música, Deus falou de novo. Meu espírito, né? Não escutei a voz de Deus. Tive um testemunho interior, uma inclinação por dentro mesmo. Aí, chegou aqui. Vai até aquela mulher. Porque se você não for, ninguém vai. Ela vai ficar sem a resposta. Aí depois dessa, eu fiz o quê? Me levantei. É muito bom quando a gente vai falar algo para alguém, quando Deus já disse o que é. Agora, quando Deus não diz nada, meu amigo, mandou só ir. Aí é difícil, viu? Começando, tendo as primeiras experiências com Deus, de forma pública, como é que eu ia fazer isso? Aí me levantei, fui até a irmã. Vou olhar para cá, que é para não constranger ninguém. Cheguei na hora, olha, foi uma distância dessa aqui, ó, de 5 metros, 10 metros, 15 metros no máximo. Parecia 2 quilômetros. Quase que eu não chegava na mulher. Um peso assim. Aí cheguei. Aí na hora que eu parei na frente dela, a inspiração chegou também. Aí eu disse assim, a senhora tem orado pelo seu marido, para que ele se converta. Ele vai se converter. Aí essa mulher baixou a cabeça e começou a chorar. O Espírito Santo poderia ter parado por aí. Mas não parou. Aí disse assim, daqui a 3 semanas, ele estará aqui na igreja. Falei. Na hora que eu me virei, eu já estava arrependido do que eu tinha falado. Por quê? Eu pensei assim, rapaz, eu estou começando minha chamada, né? Já vou ser conhecido na igreja como um falso profeta. Eu falei para essa mulher que o marido dela ia estar aqui em 3 semanas, se ele não chegar. Vou causar uma expectativa nessa mulher, ele não vai aparecer, pronto. Aí, e como foi uma coisa que não era muito comum na igreja, uma pessoa se levantar e dizer algo para outra do outro lado, ficou todo mundo olhando. Aí depois foram perguntar o que era, né? A mulher recebeu a resposta porque ela estava precisando. Então ela pegou aquilo e foi contar para todo mundo. Eu comecei a ficar perturbado com aquilo. Eu ia para casa, ficava pensando, Senhor, entrava na igreja, ficava olhando para trás, direto, para ver se a mulher tinha chegado. Mas não era ela que eu estava procurando. Era o marido dela. Ficava olhando. Direto. Chegou no primeiro culto de oração. Foi o que aconteceu? Nada. Ela chegou sozinha. Depois, outro culto. E aquilo foi tomando... Minhas emoções começaram a ficar perturbadas. Comecei a ficar perturbado mentalmente com aquilo. Eu disse, Senhor, não me faça passar essa vergonha, pelo amor de Deus. Não faça isso, Pai. Estava perto de 3 semanas, aí me lembro como se fosse hoje, fui escovar os dentes, aí Deus falou de forma muito clara no meu espírito. Disse, por que tu está desse jeito? Não, porque
Cadê o homem? Aí Deus disse assim, da minha palavra cuido eu. Amém. Aleluia. Aí depois dessa, né? Eu acalmei minhas emoções. Aí fui. Outro culto. Estava lá no momento de louvor, de adoração. Quando eu olho para trás, meu irmão, não tava, dessa vez não estava procurando ninguém. Quando eu olho para trás, chega ela com o marido. Hoje, ambos fizeram rema, tem a família na igreja, os meninos. Ela fez inclusive a escola de ministros. Uma grande bênção para o Senhor. Mas pegou naquela palavra, considerou a unção profética. Aí naquele primeiro momento, eu estava tímido. Mas quando você vê as coisas acontecendo, você começa a ficar ousado, meu amigo. Só precisa acender o fósforo. Porque depois, meu amigo, que pega, já era, viu? Tem volta mais não. Pessoal, a música, por favor. Não esperem meu... Mesmo o Lucas fazendo isso, aí fui tendo mais experiências com Deus. Fui ficando mais fervoroso. Porque agora, quando vem uma nota daquela, quando Deus mandava dizer alguma coisa para alguém, eu não ia obedecer na terceira vez. Obedecia na segunda. Não era na primeira ainda. Porque aí eu ia treinando meu espírito, ia ficando mais fervoroso. Até o dia que eu fui tendo mais intimidade com Deus, fui me aproximando mais, me familiarizando com aquele espírito. Com aquele fogo que nos impulsiona a chegar e falar. Assim que Deus diz algo, fala algo. Lá em Campina Grande nós temos um evento que se chama Avivamento e Milagres. E uma vez nós estávamos, ano passado isso. Estávamos nesse evento. A ministração já tinha terminado. Acho que estava num momento de música, ó. Acredito que foi. Aí na hora, eu me virei para uma das meninas que estava lá no louvor. Na verdade, a nossa líder de louvor, junto com seu esposo, são os diretores do Rema lá em Campina Grande. Aí eu me virei, a igreja tinha muita gente, estava lotada. Aí eu me virei e disse assim, o nome dela é Maíla. Eu disse, olha Maíla, quando você estava cantando, algo estava sendo direcionado para você. Eu não tenho uma profecia para falar para você, eu tenho uma palavra. Mas eu sei que uma palavra vinda de Deus causa um resultado que a gente nem imagina. Aí eu fui e disse, me virei para o ventre dela e falei, vida, vida, vida. Chamei minha esposa, ela pôs as mãos. E eu disse assim, me virei para a igreja e falei, daqui a um ano, no nosso próximo evento, Avivamento e Milagres, ou ela vai estar grávida, ou o menino já vai ter nascido. Falei isso. O que eu não sabia era que naquele dia, aquela moça que estava servindo ao Senhor, como muitos de nós fazemos, estava cheia de questionamentos, perguntando, Senhor, tenho quase 10 anos de casado. Ela recebeu um diagnóstico onde era quase impossível ela ter filho. Ela tinha que retirar algumas coisas do ovário para se tornar possível. Mas se fizesse a cirurgia, aquilo que era impossível ia piorar. Ou seja, humanamente falando, não tinha jeito. E ela estava com esses questionamentos. E na hora que essa palavra foi liberada, meu irmão, algo ativou coisas no corpo dela. A unção.
Meses depois, o que é que você acha que aconteceu? Quando é num dia de manhã, na hora que a gente abre o Instagram, minha esposa disse: Lucas, olha essa foto aqui, os dois, um exame de gravidez. Aí eu fui fazer os cálculos. O menino vai nascer quando? Quando o próximo evento chegar, ou ele já vai ter nascido, ou ele já vai estar ou está quase nascendo. Exatamente como que foi falado. Por que eu contei essas duas histórias? Porque a primeira é intimidadora, mas a outra não. Já tinha um público, já tinha muita gente acompanhando, olhando aquilo. Mas era o mesmo Espírito. Era o mesmo fogo em atuação. É por isso, meu irmão, que quando se acender uma fogueira aqui de adoração a Deus, quando você vê que existe um fogo genuíno, algo no seu coração, que impulsiona você do fogo, das manifestações do Espírito Santo. Mas a expectativa de Deus é que você mantenha uma temperatura espiritual. Ah, mas eu estou frio. Vocês são inteligentes. Como é? Aumenta a temperatura. E como é que se faz isso? Se aproxima do fogo. Uma fogueira não é como o povo lá da Paraíba, os nordestinos, eles pensam. Uma fogueira não serve para você ficar pulando de um lado para o outro. O objetivo da fogueira não é esse. Eu fui estudar mesmo sobre isso. Sobre fogo, sobre fogueira. Começou lá no rigoroso inverno europeu. Uma fogueira, ela serve sim para isso. Para se aquecer. Mas só se aquece quem está perto. Não adianta nada um grupo sair como escoteiros que vão sair, fazer uma fogueira, ficam 3 próximos ao fogo e 4 distantes. Vai adiantar de quê? Não adianta. Precisa estar próximo. Uma fogueira, ela também serve para pegar alguns animais que poderiam nos trazer dano se a gente fosse comer cru. Mas a exposição ao fogo purifica e se transforma em alimento. Quando nós pegamos aquilo que pode ser até impuro nas nossas mãos, mas nós colocamos na fogueira do Espírito, o fogo vai purificar aquilo. E aquilo que poderia trazer danos, vai trazer benefícios. Mas tem que levar para o fogo, para esse ambiente. Aquela decisão que poderia ser errada, quando você expõe ao fogo do Espírito, vem uma direção certa. Aquilo que poderia te levar para a morte, quando você coloca diante de Deus, naquela temperatura espiritual de oração, vem na direção certa. Um fogo, ele também serve para afastar animais. Um bicho no meio de uma floresta, quando existe um fogo ali aceso, ele pode até se aproximar por curiosidade. Mas na hora que ele vê que aquela temperatura é mais alta, que está quente, ele não se aproxima. O que isso tem a ver espiritualmente? Você deve saber que o diabo, ele não gosta de fogo. Porque é o destino final dele. É um fogo eterno. E ele não quer antecipar isso. Então, se você não quer ver o diabo envolvido na sua vida, se mantenha espiritualmente fervoroso. Imagina o diabo vendo a igreja de Jesus
sendo batizada com o fogo do Espírito. Ele tinha problema com um cristão, com Jesus, que por conta daquele fogo pisou na cabeça dele. Agora você imagina ele vendo aquele mesmo fogo chegando em 120 pessoas. E depois aquele mesmo fogo chegando em mais pessoas. Chegando na Europa, chegando na América do Norte, chegando na América do Sul, chegando no Brasil, chegando aqui. É por isso que nós não podemos pular a fogueira. Precisamos nos aproximar dela para se manter fervorosos. Fervorosos de espírito. Porque a qualquer momento, meu irmão, aquilo que estava natural se transforma em sobrenatural. Pela exposição ao fogo. Eu queria que você ficasse em pé mesmo. Mas fica com a expectativa. Aquela de quem vai receber algo novo no céu. Oh! Anamaya sodedaka. Anamaya sodes. Anamaya sodedakas. Oh, aleluia. Mantenha a temperatura espiritual. Aquelas pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, ora em línguas, meu irmão. Uma das formas de você ficar cheio, fervoroso, é orando em outras línguas. É salmodiando. É cantando mesmo cânticos espirituais. É você considerando a unção presente nesse ambiente. A unção faz isso. Ela te coloca em movimento. A igreja de Jesus foi uma. Estava até intimidada. Até o dia que o fogo veio. E mudou a igreja de estação. Aleluia. Na classe. E uma das coisas que acontece muito comigo, exatamente porque essa foi uma mensagem que Deus me deu. É mesmo ser um canal de Deus para batizar outras com o Espírito Santo. E eu queria te convidar. Você que crê naquilo que eu estou falando e quer receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, eu queria que você viesse aqui à frente. Praticamente todas as vezes que eu oro por pessoas, elas são batizadas. Isso acompanha o meu chamado, o meu ministério. Aleluia. Vou contar isso para edificar a sua fé, porque eu sei que aqui tem pessoas que precisam do batismo com o Espírito Santo. E pode ser que Deus ele sinalize isso para você, ou para mim, para eu te buscar onde você está. Porque isso já aconteceu também. Não se intimide, não fique com vergonha. No domingo de carnaval, a festa lá do Brasil, eu estava numa determinada igreja, numa igreja Verbo da Vida. Nós estávamos naquele lugar. Chegou uma jovem para ser batizada com o Espírito Santo. Eu impus minhas mãos. Ela começou a orar em outras línguas. E não parou por aí. Aí eu fui e disse assim: vem cá, você crê que você pode ser usada pelo Espírito Santo? Creio. Aí eu disse: pois vamos entrar na variedade de línguas. No dom da diversidade de línguas.
Ela ficou olhando assim, eu disse, eu estou aqui com você. Eu vou unir a minha fé à sua. Toquei assim na mão dela. Ela começou a orar em outras línguas de uma forma diferente. E daqui a pouco, meu irmão, ela trouxe a interpretação daquilo que ela estava orando. A menina tinha acabado de receber o batismo. E logo na sequência ela começou a profetizar. Aleluia. Aleluia. Porque o mesmo fogo que salva é o que batiza, é o que cura, é o que muda chaves e estações. Em qualquer lugar é assim. Certa vez eu estava no interior do Brasil. É uma igreja pequena mesmo. E de repente nós estávamos reunidos, começamos a orar em outras línguas. Uma pessoa que estava próximo a mim começou a falar inglês, sem nunca ter frequentado um centro de idiomas. E daqui a pouco ela trouxe palavras em português, daquilo que ela tinha orado em inglês. Isso foi ano passado. No mesmo culto, uma pessoa começou a falar em espanhol, sem nunca ter ido para um país de língua hispânica ou ter ido para um curso. Nunca. E trouxe a interpretação daquilo que tinha orado para a igreja. Daqui a pouco se levanta outro, orando, sei lá, não sei se era em romeno, italiano, alguma língua assim. Perfeita língua. Daqui a pouco o irmão traz a interpretação. O Espírito Santo se movendo. Não ficou lá no ano passado não, meu irmão. Ele vem com a gente. Ele quer se manifestar na igreja. E se você crê, você recebe. Mais alguém fora eles? Mais alguém? Depois não venha mais não, viu? A fé até aqui. Deixa eu fazer uma pergunta com muito amor e carinho. Nessa terceira fileira aí, todos vocês são batizados com o Espírito Santo? A senhora não é não? Aí você estava querendo, né? Aleluia. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor faz. Ah, apareceram, né? Acho que Deus conhece seus corações. Oh, happy day. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Abram os corações, se conectem com o Espírito Santo. E a partir de agora, desse exato momento, vocês vão fazer o seguinte: continuem com os olhos fechados. Na hora que eu tocar em vocês, vocês vão apenas falar em outras línguas. Esqueçam o português e o espanhol. São línguas estranhas. Então você não vai saber o que é que você está orando, não. E não vem da sua cabeça, vem do seu espírito. Não fique procurando entendimento na sua mente. Vai vir do seu espírito. Palavras estranhas. Algumas sílabas que você nunca falou. Vai chegar em nome de Jesus. Libere, já está aí. Libere, pode começar a falar. Abra a boca. Vai, continua. Quero ouvir, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Continue. Comece, já está aí. Eu estou vendo que está sobre você. Vá, comece.
Wanamaya sore caçanda babou salabas. Começou, ó. Vai. Você tá balbuciando aí, vá. E assim isso! Isso! Flui, 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 flui. Bora, chuna macabás. Dê a ela, pai. Aquilo que precisa chegar. Isso! Vá, flua! Flua, 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 flua! Flua, 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 flua! Isso! Rios fluindo, rios fluindo! Rios fluindo, rios! 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 Continue, continue, continue! Continue! Rumba, babababababababá! Isso! 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 Vai, vai! Bora, solte as palavras, elas já começaram a sair. Força, vai, força, vai. Força. Vai. Vai, abre a boca e começa a falar. Vai. 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 Esqueçam espanhol. Isso! É isso mesmo! Vai, flua! Isso, batismo! Batismo! Uma imersão no Espírito! Uma imersão no Espírito! Continue, vá! Flua, flua, flua! Oh, Arabás! Oh, Arabás! Oh, mais alguém? Son the BDD of Sholos. Yay! Anamaya Sodakas. Oh, Ana. Namas. Yay! Anamaya Kabasa. Anamas. Deus, Ele tem te chamado para algo. Não endureça o seu coração. O Senhor tem te chamado. É a voz dele. E vai haver unção, graça, poder, capacitação divina. Só receba. Esqueça as palavras em espanhol. Só receba. Abra a boca e comece a orar em línguas. Não caia. Vai, libere. Libere. Esqueça as palavras em português. Abra a boca para fluir com o que está dentro de você. Isso, começou, vai. Começou. Você começou. Vai. Isso. Vai.
Vai! 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 Abração, bebê. Flua em nome de Jesus. Oh, Yarama, Yasu. Comece a falar. Está aí sobre você. Vá. Isso. Vá fluindo, vá. Solte. Solte as palavras. Isso. Isso. Yarabas. Chega macabaia. Ramamamamas. Isso. Lábios gaguejantes. Continue. Continue. Receba! Aramaia somas. Ramamamaia de xarabás. Ramamamamas. Abre a boca, vai, começa a falar. Yaramamamaia isso. Vai. Yaramamas. Vai. Eu quero ouvir, fala mais alto. Yaramas. Mais alto. Vai, começou. Yaramamamaia isso. Aleluia. Pode deixar reto. O pastor disse que eu ficasse à vontade, né? Então. Amém, Senhor. Baixa só um pouquinho. Essa é uma noite de socorro para você. De resposta mesmo de Deus para a sua vida. Deus está te alcançando. Te assistindo. Desde o começo desse culto. O amor de Deus, ele te envolve. Eu não conheço você, não faço ideia. Mas ele diz assim, você não está só. Existe um consolo no Espírito Santo. Existe algo que nada e nem ninguém vai poder te proporcionar. A não ser Deus. E de forma pública ele faz isso. Você não está só. Ele segura na sua mão. Ele diz assim, nós vamos passar por essa fase juntos. Amém. Só confia nele. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito. Por aquilo que o Senhor faz. Aleluia. Obrigado, Pai, pelos testemunhos que vão sair da vida desse homem. A vida dele é um testemunho. Obrigado pelas novas estações, projetos que vão se apresentar diante dos olhos dele. Pelas estratégias certas. Vindo para ele não errar. Não vai errar. Erros ficaram no passado. É aberta uma temporada de acertos. Direções do Espírito para você acertar. E você vai ganhar muito dinheiro com isso. Muito dinheiro.
Está lá na frente esperando por você. Porque você vai ser guiado pelo Espírito de Deus para tomar algumas decisões. O diabo pode ter tentado roubar algumas coisas, mas ficaram no passado. Pessoas podem ter sido roubadas, mas o plano de Deus no seu futuro ele está intacto. E Deus está dizendo: venha fazer da forma correta, assertiva. Aleluia. Yeah. Yeah. Ramaya sonde beklabaya sonde bididi yeshulabasana mahana. Sana maya klosende bididi yeshudo sonamas. Rusemaya hanamas. Yerisiklosuna maya rabasende bididi hanamas. Já existe algumas coisas que Deus está recalculando, redirecionando, revisando algumas coisas, algumas direções. Existem algumas conversões. Eu não estou falando de pecado, mas é de uma mudança de direção. No caminho certo. Obrigado, Pai, por reacender algumas coisas hoje. Por falar ao coração dele. Obrigado por brasas vivas. Entregues a ele. A senhora que está aí atrás. Existe algo sobre a senhora nessa noite. Fique aí onde a senhora está. Fique lá, pode ficar lá. Vá para lá. Pode voltar. Eu vejo como uma nuvem mesmo sobre a vida da senhora. Trazendo um frescor. Trazendo um refrigério da parte do Senhor. Uma paz que excede todo entendimento. Tirando pesos, aliviando pressões. Está aí, sobre a senhora. Aleluia. Situações que a senhora não criou, que se formaram ao redor. Não importa. Há uma nuvem protegendo a senhora, e protegendo a casa da senhora. Deus guarda os seus. Por conta das suas orações. Livramentos. O maligno não tocando em pessoas da sua família. Por conta dessa nuvem que está sobre você e sobre a sua casa. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom. Há algo apostólico nessa igreja. Eu sei que é o dia do pastor. Mas eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos o pastor de vocês entrasse numa outra fase do chamado dele. Eu não estou dizendo que ele é apóstolo. Não estou dizendo isso. Mas essa igreja, ela tem cheiro de uma igreja apostólica. E uma igreja que é como o verbo da vida. Como um farol. Que vai sinalizando outras direções. Nós estamos apenas na fronteira. Temos todo um país para alcançar. 400 quilômetros para chegar em Assunção. Mas não serão os brasileiros que vão fazer isso. É o nosso povo do Paraguai. Um povo cheio do Espírito. Cheio do fervor do Espírito.
cheio da palavra da fé, que vai botar os pés e vai conquistar. Existe algo, pastor, sobre a sua vida a respeito disso? De avanço, de conquista territorial. E vai acontecer numa velocidade incomum. Nós vamos lá avançar nesse Paraguai. Nós vamos avançar pelas cidades aqui vizinhas. E até distantes. Aleluia. Existe algo de genuíno que estava sobre a vida do apóstolo Bud que o Senhor tem. Obediência. Só fique tranquilo sem atrapalhar Deus. Assista Ele trabalhar. E o verbo da vida no Paraguai. 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 Vai surpreender a muitos. Hoje nós temos uma igreja. Mas eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos o Paraguai fosse um dos países com o maior número de igrejas verdadeiras. Eu vou dizer mais. Eu sei que tem tempo para todas as coisas. Mas esse lugar, esse tempo, é muito bom para um ponto de pregação, para uma congregação, mas não para uma igreja sede. Vai chegar esse tempo e não vai demorar muito. Oh, aleluia! Obediência. Vai atrair os homens certos para perto do Senhor. Para trabalhar. Aleluia. Aleluia. Vou orar pela comunicação para terminar. Bora, meninos. Venham aqui à frente. Esqueçam o celular. Dê o pastor o celular. Vá. Venha, todo mundo da comunicação, da mídia. Se vamos precisar avançar pelo Paraguai, nossos comunicadores vão trabalhar com mais criatividade, com mais unção, com mais... E aquilo que estava num ritmo vai entrar em outro ritmo. Vai vir mais criatividade, vai vir mais facilidade. Eu chamo a existência equipamentos, um som melhor, microfones, câmeras e tudo aquilo que precisa. Facilidade, unção para isso, capacidade, habilidade divina, a habilidade dos céus para fazer aquilo que Deus escolheu vocês para fazer. Ungidos para isso, para fazer mais e melhor, com mais poder. Aleluia. Pai, o que precisar acontecer na vida dela, dê a ela. Eu fui ungido para isso. Eu transfiro para a vida dela. Aleluia! 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 Eu sei que você é uma unção que está sobre a minha vida. Por isso receba aquilo que tem para a sua vida também. Para aquilo que precisa acontecer aqui. Sem confusão mental, mas assertivo. As ferramentas certas, Pai. Confie na unção.
Você vai fazer coisas incomuns. Incomuns. Coisas inéditas. Para chamar a atenção das pessoas para Deus. Aleluia. Ah, obrigado, Senhor. Criatividade. Aleluia. Em nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigado, gente. Graças. Dios está en este lugar, amén. Aleluya. Hermanos, hay un ambiente de unción, de gloria en este lugar. ¿Sabe? Dios nos está moviendo en este tiempo, Dios nos está sacudiendo en este tiempo porque Él quiere que nosotros entremos en ese tiempo especial que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Tal vez muchos de ustedes no entienden o se preguntan ¿para qué el bautismo del Espíritu Santo? Yo quiero decirte que la iglesia nació en medio del bautismo del Espíritu Santo, del fuego. Aleluya. La palabra de Dios dice que allí miles se convirtieron en la primera predicación de Pedro. Y de ahí se expandió la iglesia. De ahí hubo muchos milagros, señales, prodigios, maravillas. ¿Sabe? Yo me preguntaba en estos días por qué no vemos los milagros, las señales que antes se veían. Porque muchos dejaron de lado el mover del Espíritu. Y sabe, como muchas veces ya dije, esta iglesia es una iglesia de la palabra de fe, pero también somos una iglesia del Espíritu. En este tiempo Dios nos está llevando a ese nivel mayor, donde Él quiere moverse medio nuevo. Pero para eso nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos conectarnos. ¿Sabe? El bautismo del Espíritu Santo es fundamental y es necesario para todo cristiano. La palabra de Dios dice que 120 estaban reunidos aquí en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué eso? Cuando la promesa vino, dice que ellos serían llenos. ¿Para qué? Ellos recibirían poder para ser testigos. Hermanos, si nosotros no estamos fluyendo en ese nivel que Dios nos llamó, nosotros vamos a vivir como cristianos una vida limitada. Pero cuando vivís una vida del Espíritu, conectado con Él, hermano, lleno de su presencia, en todo momento, no es solamente aquí en los cultos, es mañana, lunes, es en tu trabajo, en tu facultad, donde no estés, tenés que estar lleno del Espíritu. Y si vos no recibís, si vos no pasas el bautismo del Espíritu Santo, si aún no recibiste eso, hermano, eso es algo necesario, porque estás viviendo una vida limitada. Dios tiene cosas extraordinarias para manifestar en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino que a través de nuestra vida. Pero eso es necesario para nosotros. ¿Saben? En este tiempo yo quiero invitarte a que vos puedas generar expectativa, a que puedas abrir tu corazón, a que puedas dejar que Dios pueda fluir de una manera más intensa, lo cual nunca antes has experimentado en tu vida. Yo no sé, tal vez estás aquí, estás en la vida cristiana hace 5, 10, 20, 30 años, hace un año o hace meses, yo no sé. Pero lo que te puedo decir, que cuando vos experimentes ese bautismo del Espíritu, hermano, tu vida va a cambiar. Vas a entrar en nuevos niveles, donde cosas que estaban trabadas en tu vida van a ser destrabadas. Dios tiene
¿Sabe, hermano? La palabra que el hermano Lucas trajo en esta noche está confirmando cosas que Dios está hablando, y Dios está hablando, y Dios está hablando. ¿Sabe? No es en vano que nosotros tenemos la escuela Rema aquí en Montemor, tan cerca de nosotros. Esa escuela que ha bendecido millares de personas. Y en este año en específico está la escuela de ministros. Una escuela que está preparando ministros, está entrenando ministros para llevar la palabra, para expandir el reino, para expandir la obra, para expandir esta visión. Que en el año 2009 Dios trajo al corazón de nuestro fundador, el apóstol Gordon Wright. Le dijo: verbo de vida se va a ir a todas las naciones. Y gracias a eso hoy está en Paraguay, está en varias naciones. Estamos ya en los 5 continentes de esta tierra. Y sabe, esta iglesia, este ministerio no va a quedar aquí. Esta palabra que usted está recibiendo, Dios quiere expandir a otras ciudades, a otros lugares, a otros barrios. Dios quiere levantarte aquí para llevar esta palabra. Yo le estaba comentando a Lucas que en el año 2022, hace 3 años atrás, yo y mi esposa estuvimos viajando. Y sabe, hoy nosotros podemos ver los frutos de ese año de sacrificio que hicimos participando en la escuela. Y muchas de las cosas que nosotros vemos hoy es fruto de lo que nosotros recibimos. ¿Sabe? Quiero decirte, tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Dios nos está preparando como persona, Dios nos está preparando como iglesia para algo extraordinario. Extraordinario. ¿Sabe? Pero el enemigo se ha levantado de una manera intensa para detener aquello que Dios nos llamó a hacer. Y yo quiero inspirarte en este tiempo. ¿Sabe? El viernes tuvimos nuestra clase de consagración por los alumnos de Rema. Y desde el viernes Dios trajo una inquietación en mi espíritu. En el decorrer de estos meses, muchos alumnos que fueron parte de esta escuela empezaron a dejar, empezaron a desistir, empezaron a quedarse por el camino. También algunos de la escuela misma. ¿Por qué? Y me hice esa pregunta. Y Dios me dijo: muchos están llevando esto como algo natural. Hey, quiero decirte, vos que estás siendo parte de este tiempo de entrenamiento, esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural. Hay algo grandioso de parte de Dios y el enemigo lo sabe. Y sabe, él va a levantar circunstancias, va a levantar problemas, va a poner obstáculos para detenerte. Pero quiero decirte que nada paró la iglesia del Señor hasta aquí y nada te va a parar. Pero necesitamos posicionarnos en este tiempo. Necesitamos poner en el nombre de Jesús estas herramientas en práctica que hemos estado recibiendo. Este es un tiempo de grandes milagros. La palabra para este año
Dios está haciendo cosas grandes. Aleluya. Decirle que está a tu lado. Los jueves también tenemos culto. Así que no faltes. Amén. Dios está haciendo algo extraordinario, hermanos. Amén. Así que te invito a que puedas conectarte día a día en los cultos. Amén. Abrir tu corazón, deja que Dios te ministre, sé guiado por Él en este tiempo con su palabra. Y vas a ver que vas a vivir cosas extraordinarias, hermanos. ¿Saben? Antes de terminar, quisiera indicar algunos libros. Este libro, por ejemplo, es extraordinario. No hay libros, un libretito que bueno, una noche algunos minutos puede leer todo. Pero es extraordinario. De Kenneth Reagan dice: aprendiendo a fluir con el Espíritu de Dios. Amén. Si usted quiere, hermano, más de Dios, usted tiene que leer libros que va a abrir tu entendimiento, va a generar fe en el corazón, para que usted pueda empezar a vivir lo que Dios quiere para vos. Amén. Este libro, después está este otro, una unción fresca de Kenneth Reagan también, extraordinario, que trae mayor esclarecimiento acerca de la unción de Dios sobre nuestras vidas y a través de nuestra vida. Dice: seré ungido con aceite fresco. Él habla sobre esto que está allá en Salmo capítulo 92 también. Amén. ¿Y quién? ¿Cómo no indicar el libro de nuestro apóstol Bud Wright? ¿Cuántos ya leyeron su biografía? Amén. Si usted no leyó aún, yo te invito a que usted pueda leer esta biografía que habla toda la historia de nuestro apóstol, fundador del ministerio. Amén. Esto es algo fundamental para usted que es parte de este ministerio, para que usted pueda conocer más cómo nació este ministerio. Amén. Toda la historia de nuestro apóstol, que hoy está con el Señor, pero dejó un grande legado y nos inspira a vivir una vida de fe, una vida en el fervor del Espíritu. Amén. Y también tenemos varias Biblias en nuestra librería. Si usted ya tiene y usted quiere llevar para regalar a alguien, estamos teniendo en nuestra librería. Quiero que usted se acerque y usted pueda ser de bendición también para otros amigos. Amén. Pero antes quiero invitarle al pastor que profetizar. Amén. Lucas, nuestro ministro de Verbo Vida, profesor, fuimos tremendamente bendecidos por tu vida. Muchísimas gracias. Amén. Así que día a día pueda seguir creciendo y avanzando en el ministerio. Y el hermano Julio, en su corazón de darle un regalo. Así que en mi iglesia, de todo. Que abra. Vamos a usar el martes. La batería. La remera de Cerro Porteño. ¿Qué es eso? Van a terça-feira. Sí, muchísimas gracias, Lucas. Y cosa tiene algo para compartir y ya vamos a terminar. Aleluya. Pero antes, los niños tienen un video para pasar, por favor. Los niños también van a honrar esta noche. Le había enviado un mensaje a cada uno de los hermanos y como iglesia